Okay. Boa noite, gente. Agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui hoje, a presença de todo mundo, e esperamos dar alguma contribuição para o tema do mês. Nós estamos tratando sobre saúde e espiritualidade. Nós tivemos a introdução inicial com a exposição do Vinícius, que falava sobre o ser integral. E nós vamos ver que durante essa exposição nós vamos tocar um pouco em muitos pontos que foram colocados anteriormente, para antecipar também o que virá em seguida, quando nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental. Para a gente falar sobre a relação corpo e mente dentro desse contexto, nós vamos trabalhar em cima de alguns conceitos, que nós vamos abordar de uma forma, de certa forma superficial, não muito técnica, para a gente conseguir aprofundar ao longo da discussão, se for necessário. Falaremos sobre essa questão do embate do corpo, da mente, o cérebro, a origem da consciência, o que tem se falado hoje dentro do mundo científico, o que a espiritualidade, o espiritualismo vem falar sobre essa relação, a visão materialista e espiritualista desses dois pontos, sobre a glândula pineal, que nos últimos 5 anos ela vem sendo estudada com mais frequência e nos desperta muita atenção na relação da saúde mental. O poder da mente e do pensamento, que tem impacto direto em relação ao nosso corpo. Uma visão sobre o processo de saúde e doença. Tem várias visões sobre o processo de saúde e doença, que nós vamos lançar aqui é aquela que toca em relação à mente. E finalizando, que é um ponto recente, que vem também sendo bastante discutido entre os geneticistas, entre a medicina genética, que é sobre a epigenética, que é um termo novo que está sendo surgido, que tem colocado em xeque muitos dos conceitos que foram trabalhados nos últimos séculos. Para a gente iniciar, nós temos que primeiro responder essa pergunta: o cérebro ele produz a mente? Essa pergunta ela é capital, porque se nós entendermos que o cérebro produz a mente, tudo se resumiria então à matéria. O que a visão espiritualista, materialista diz a respeito desses dois conceitos, né? Eu trago aqui uma referência da Gênesis, que é uma das obras básicas do Espiritismo, que trata da questão científica, e quando ele coloca a questão do princípio inteligente, ele nos diz o seguinte, Allan Kardec: mas a matéria por si só é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unido ao princípio espiritual. Esse princípio espiritual que está sendo colocado aqui foi falado anteriormente, que é o princípio inteligente, que é a origem do espírito. Necessário que tenha então um princípio inteligente, segundo a doutrina espírita, para que se manifeste alguma coisa na matéria, porque senão nós seríamos apenas um conjunto de lipídios, proteínas e carboidratos que, de determinada organização que nós constituímos, estamos tendo sentimentos, estamos tendo ações dentro da sociedade. Então a doutrina tem uma visão de que a matéria ela é importante, só que existe uma coisa que vem além, e é isso que nós vamos discutir um pouco nessa relação mente e cérebro. André Luiz, que é um dos médicos que desencarnaram, um dos principais responsáveis pelo estudo do corpo espiritual, ele recebeu essa autorização a partir de Chico Xavier, para ser psicografado algumas obras. Ele vem falar que o cérebro é um dínamo. O que é um dínamo? Um aparelho que, circulando uma corrente elétrica, gera um fluido eletromagnético em torno dele. O cérebro tem 6 bilhões de neurônios, então nós vamos imaginar 6 bilhões de correntes elétricas circulando ao longo dos nossos feixes nervosos e produzindo assim um campo magnético. E a partir desse campo magnético e elétrico, que é transmitido toda a nossa mensagem hormonal do nosso corpo, todas as nossas ações, nosso movimento, nosso pensamento, se manifesta a partir disso. Entretanto, o que nós temos hoje de doutrina, de cientificismo em relação a essa questão do mente-cérebro, é que tudo se resumiria à matéria, que é a doutrina materialista. O materialismo, né? Esse pressuposto que se criou para começar a estudar o que seria ciência, coloca que para que nós consigamos estudar alguns fenômenos, partimos do pressuposto que tudo se resume à matéria. Entretanto, existem alguns pontos que esse materialismo ele não consegue explicar alguns fenômenos, como a produção da mente, por exemplo. O que eles defendem? Olha, tem uma região do cérebro que ela é responsável por produzir o movimento.
Se eu lesionar essa região, eu vou deixar de produzir movimento. Porque essa região é uma região definida no cérebro, que é o córtex frontal, por exemplo. Córtex pré-frontal. O córtex frontal, é a parte da frente, está relacionado com julgamento, criatividade. Se você lesionar essa região, nós deixamos de ter criatividade, deixamos de ter o julgamento. Ou seja, se nós acharmos a região responsável pela produção da consciência, estaremos aí em xeque. Olha, lesionamos essa região, então essa região ela é responsável por produzir a mente, a consciência. Entretanto, até hoje, essa região não foi encontrada. E esse até hoje, gente, são 300 anos de pesquisa. 300 anos que foi colocado por um pesquisador chamado Saulo de Araújo, que é um psicólogo, doutor em filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, e na sua tese de doutorado, ele pega uma pesquisa histórica para saber de onde surgiu esse pressuposto, de que a matéria produziria tudo. Ele coloca que há 300 anos esse pressuposto surgiu e ele conseguiu provar muitos fenômenos físicos da matéria em si. Entretanto, em alguns pontos que eles não conseguiram provar, eles colocavam da seguinte forma: olha, não consegui provar que o cérebro produz a mente a partir dessa relação que foi colocada. Mas daqui a 50 anos nós vamos chegar a essa conclusão, vocês esperam um pouquinho. Passava 50 anos, a mesma pergunta se fazia e não tinha resposta. Olha, a tecnologia que nós temos agora não permite, mas daqui a 50 anos, 100 anos, nós vamos chegar a essa conclusão. O fato é que até hoje não temos essa comprovação, e foi o que ele chamou de materialismo promissório, ou seja, um materialismo que vive de promessas, que vive da promessa de que tudo vai ser explicado a partir desse ponto da matéria. O que se discute hoje por causa desse impasse que foi criado com o materialismo é que ele é necessário, então, pegar outras doutrinas que vão além da matéria, as doutrinas espiritualistas. E quem estuda muito isso hoje no mundo é a área da psiquiatria e da neurociência. E qual que é a defesa que eles fazem? Que o cérebro seria nada mais nada menos que um televisor. E esse televisor, ele recebe uma mensagem e transmite essa mensagem. Quando nós danificamos esse televisor na área que produz a cor, a televisão deixa de produzir cor. Mas isso não significa de que o sinal deixou de existir. Então, a onda que foi produzida, que foi gerada a partir de alguma origem que não foi definida, ela, a todo momento, ela é gerada. Só que, quando uma área que danifica é responsável pela sua produção, ela deixa de manifestar essa onda que foi produzida. E por isso, eles colocam que a mente ela não teria uma localidade fixa na matéria, no corpo físico. Eles colocam a teoria da mente não local, ou da consciência extracorpórea. E a partir desse entendimento, que muitos fenômenos que dizem a respeito da espiritualidade, da relação do pensamento, que conseguiram explicar vários fenômenos. Ou seja, chegou-se a um ponto em que o materialismo conseguiu explicar muitos fenômenos da matéria. Só que chega um momento que é necessário lançar mão de outras doutrinas para conseguir entender um pouco mais da complexidade que é o corpo humano. André Luiz, quando coloca essa questão mente e cérebro, ele nos diz que o corpo espiritual, que foi falado anteriormente, ou perispírito, ele tem ligado célula a célula, uma célula mais pura, mais etérea, chamada células pensamento. E elas estão ligadas célula a célula ao nosso corpo. E esse pensamento produzido por aquele princípio espiritual, ele transmite esse fluxo, que ele chama de fluxo de vontade, ou fluxo da vontade, e manifesta o desejo espiritual a partir da matéria. Então, nessa teoria também, o cérebro nada mais é que um instrumento que a consciência extracorpórea, ou a mente não local, se utiliza para manifestar as suas intenções. Como nós não temos uma definição materialista, vamos nos dispor então de doutrinas espiritualistas. E quem trata isso muito bem são Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, um dos maiores expoentes espíritas hoje, na atualidade. E ela diz que o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Portanto, segundo ela, o corpo humano ele é um conjunto de energias, conjunto de corpos que estão em uma balança.
Quando essas energias entram em desequilíbrio, essas células automaticamente sentem esse desequilíbrio e vai manifestar alguma coisa no nosso corpo físico. É que foi falado anteriormente pelo Vinícius sobre os centros de força, ou os corpos mentais, os corpos espirituais, que é uma figura simbólica como essa, que coloca os 5 corpos fazendo um apanhado geral e colocando esses centros de força. André Luiz ele diz que a mente, então, ela nada mais é do que um período do fluxo, uma interposição entre o espírito que produz a vontade e o perispírito que recebe essa vontade. Ali, nessa figura nós temos uma ilustração que coloca exatamente o que é o corpo mental. Nada mais é do que o organizador do fluxo que está sendo passado para o corpo espiritual, passando pelo duplo etérico, que é uma interposição que se faz entre o perispírito e o corpo físico, e chega ao corpo físico manifestando aquilo que foi produzido no princípio espiritual. E André Luiz diz que o corpo mental assinalado experimentalmente por diversos estudiosos é o envoltório sutil da mente, que por agora não podemos definir com mais amplitude ou conceituação. Claro que ele antecipa muitos conceitos aqui em relação à medicina, que merece ser estudado com mais atenção nos próximos séculos, né? Dentro da questão da mente, nós temos uma glândula que tem chamado muita atenção dos neurocientistas e dos neurocirurgiões e neurologistas, que é a glândula pineal. Essa glândula está localizada ali no centro do nosso encéfalo. A gente colocar que ela está apontada aqui entre os nossos olhos, e na era egípcia ela era tida como o terceiro olho, que seria capaz de ver o mundo espiritual. Nós temos uma analogia muito interessante, né, quando nós vemos o hieroglifo que se coloca ali com a representação que eles fazem da glândula pineal. E ela é responsável, até a puberdade, pela organização de todo o nosso corpo humano. Ela é chamada glândula mestra. Até a nossa puberdade, essa glândula é que dirige todos os funcionamentos e desenvolvimento do nosso corpo. Chega na puberdade, ela passa a executar mais funções em relação ao ciclo de sono e adormecer, e em relação às funções sexuais. E essa glândula foi dita por André Luiz em 1955, que essa glândula, que ligadamente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade. Vamos resumir o que está sendo colocado aqui. Ele diz que essa glândula é um filtro eletromagnético que recebendo o comando espiritual, manifesta esse filtro e manda para o nosso corpo. E esse foi dito em 1955, quando isso foi publicado ainda nas obras espíritas, surgiu um alvoroço muito grande, porque colocou-se muito do contrário que a medicina daquela época estava falando, e ela foi contraponto durante muito tempo. Em 2013, nós tivemos um médico espírita que também trata dessa questão, chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico da USP atualmente, e ele pegou essa glândula, seccionou ela, fez uma avaliação com um aparelho que amplia ela cerca de 20 mil vezes, e ele chegou à seguinte conclusão: que a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica, porque de acordo com a configuração de alguns cristais que ela tem, que são os microcristais de calcite, é um termo mais técnico, ela consegue captar o eletromagnetismo que está à nossa volta, e a partir dessa captação desse eletromagnetismo, ela consegue ordenar a liberação de alguns hormônios. No resultado do seu artigo, ele coloca que relatamos aqui a presença de uma nova forma de depósito minerário na glândula pineal. Esses depósitos, que eram entendidos como não ter função nenhuma, passaram a ter função importante dentro do mundo científico. E esses cristais seriam propriedades piezoelétricas, com excitabilidade na gama frequente de comunicação imóveis, que são ondas eletromagnéticas com uma frequência um pouco menor. Então, a partir desse entendimento, nós vamos entrar na questão do pensamento. André Luiz nos diz que determinados comportamentos que nós temos ao longo da vida é capaz de plasmar algumas forças, algumas energias em nosso corpo espiritual. É o que ele chama de larvas astrais. Olha o que ele nos diz: a cólera,